O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pondo-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, celebramos o segundo domingo da Páscoa, como disse no início, também chamado de Domingo da Misericórdia. Esse segundo domingo da Páscoa, segundo a longa tradição da Igreja, ele era conhecido como Domingo em Albis. Domingo em Albis, por quê? Porque neste dia, os cristãos que tinham sido batizados na noite da vigília pascal e tinham recebido logo depois do batismo a veste batismal, que é uma veste branca, eles tiravam esta veste no dia de hoje e devolviam à igreja. É por isso que a antífona de entrada, que foi cantada inclusive na celebração que está prevista no missal, diz assim: como crianças recém-nascidas, vamos em busca do leite materno. Estes que tinham sido batizados na vigília pascal, agora eram convidados, porque receberam a fé, a nutrir esta fé através de um alimento espiritual,
que é a doutrina da igreja. Então, no sábado santo eles receberam o batismo, receberam a veste branca, ou seja, a alva, por isso é domingo in albis. A veste branca eles recebiam no batismo e ficavam com ela durante 8 dias, até o segundo domingo da Páscoa, quando eles retiravam essa veste. E eles tinham que ter o cuidado para que durante estes 8 dias esta veste não fosse manchada, porque é a veste que nós recebemos do batismo, e nós não podemos manchar a veste batismal, porque essa veste é a veste com a qual nós vamos entrar na vida imortal, isto é, nos céus. Com os anos, com os tempos, isso foi se perdendo ao longo da história da igreja e hoje, né, nós não temos mais esse domingo conforme o início da tradição da igreja, mas é importante nós recordarmos isso, que embora os neófitos, isto é, aqueles que foram batizados, não tenham que hoje devolver a sua veste branca, mas todos nós somos chamados a conservar aquela veste branca que nós recebemos no batismo, que não se trata somente de uma veste externa, uma veste que nós sujamos e manchamos, mas muito mais do que isso, é a veste da imortalidade, que é a nossa própria carne. A nossa carne, no dia do batismo, recebeu a graça de ter sido imersa na paixão de Cristo, e agora ela é convidada a conservar esta graça até o último dia, quando definitivamente nos encontraremos com Cristo. O que o batismo produziu em nós? Para a gente entender esse domingo em albis. O batismo concedeu aquilo que nós chamamos de uma semente de eternidade dentro de nós. Então todos aqueles que foram batizados recebem dentro de si uma semente de eternidade. Uma semente que é plantada dentro de você. O que acontece com uma semente? Uma semente, para que ela possa produzir frutos, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser irrigada. Caso contrário, essa semente morre. Assim acontece conosco. Mesmo tendo sido batizados e recebidos a graça santificante dentro de nós, aquela semente plantada por Deus dentro de nós, se ela não for cultivada e alimentada, ela morre. Mas padre, como nós cultivamos e alimentamos aquela sementezinha que todos nós recebemos um dia no batismo? Esta semente, ela é alimentada, ela é cultivada através de alguns elementos que a igreja nos concede. Primeiro lugar, os sacramentos. Os sacramentos são os meios ordinários para que você conserve a vida da graça dentro de você. Como? Se você pecou depois do batismo, incorreu numa queda, você busca o sacramento da confissão. E nós vimos que o sacramento da confissão foi justamente instituído no 8º dia depois da Páscoa. E é justamente hoje, domingo da misericórdia. Jesus, no evangelho de hoje, apareceu na noite do domingo de Páscoa para os discípulos. As portas estavam fechadas. Jesus entra, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, aos apóstolos, ele disse: estes pecados ser-lhes-ão perdoados. A quem não perdoardes, ser-lhes-ão retido. Então Jesus instituiu o sacramento da confissão e conferiu aos apóstolos a autoridade de dizer: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que naquela ocasião, Tomé não estava presente. Tomé estava ausente. Os apóstolos contam para Tomé que eles viram o Senhor vivo e ressuscitado. Mas Tomé não acredita. Tomé diz: olha, se eu não tocar no lado direito, se eu não tocar nas suas chagas, e eu não vir as marcas dos pregos, eu não acreditarei. 8 dias depois, eles estão reunidos novamente. Jesus entra,
encontra-se com Tomé e diz: Tomé, coloca o teu dedo aqui, não sejas incrédulo, mas fiel. Portanto, a graça que nós alimentamos dentro de nós, aquela sementezinha, em primeiro lugar é confissão. Nós precisamos entender que o sacramento da confissão é o meio ordinário pelo qual nós reconciliamos com Deus. Não existe outro meio ordinário para a reconciliação com Deus a não ser o sacramento da confissão. Existem os meios extraordinários, mas o meio ordinário, ou seja, a ordem instituída por nosso Senhor, é a confissão. Se você está consciente de pecado grave, não adianta você dizer que você se confessa com Deus. A confissão se dá por um meio ordinário, do qual Jesus instituiu para que isto aconteça, e isso é a confissão. Eu fico boquiaberto com umas coisas nesse mundo, né? Veja, as pessoas, elas são muito presunçosas. Por quê? Porque o meio ordinário pelo qual você se reconcilia com Deus se chama confissão. O problema é o seguinte: a pessoa está enferma, está com câncer, está nas últimas, e em nenhum momento ninguém procura o padre para a confissão. Quando a pessoa vai para a UTI, aí bate o desespero. Aí você tem que ir na hora. Isso é presunção, é perigoso. Por quê? Não porque você não possa chamar o padre nesse momento. Mas se a pessoa morrer naquele estado e ela não receber os sacramentos, a culpa não é do sacerdote. A culpa é dos familiares ou do fiel que não correu atrás para buscar o sacramento. Mas as pessoas deixam sempre para a última hora. Ai, agora que eu vi que está morto, vamos correr buscar a confissão. Isso é um risco tremendo. Você já devia ter iniciado um processo de conversão desde o início da doença. Uma coisa é quando uma pessoa sofre um acidente, vai para a UTI, aí vem buscar o padre correndo, mas aí é uma outra circunstância. Agora, quando a pessoa já inicia um processo de doença e começa a dar sinais de que está caminhando para o fim da morte, agora você já deveria ter buscado o sacerdote faz tempo. Mas daí, na última hora, nos 47 do segundo tempo, tem que chegar aqui, e se não tiver padre à disposição, ainda sai caluniando a igreja. Mas, meu filho, você deixou tudo para a última hora, e agora a culpa é nossa? Então, gente, a unção dos enfermos, a gente tem que entender que ele é um sacramento em que Deus nos concede a graça da recuperação da saúde física e espiritual. Mas o sacramento ordinário para perdoar pecados não é a unção dos enfermos. O sacramento ordinário para perdoar dos pecados se chama confissão. É para se confessar. Não adianta deixar para a última hora, quando já está em coma, e aí a pessoa não tem condições de confessar os seus pecados. A confissão precisa ser feita pela pessoa, dita de maneira auricular, ou seja, ela vai dizer com a boca no ouvido do padre os seus pecados. Então, se você tem uma pessoa enferma, doente, não deixe para a última hora, porque você está colocando em risco a salvação dessa pessoa. E se você também for acometido de uma doença e começar o estágio final da sua vida, não deixe para quando você estiver dentro de uma UTI nas últimas horas da sua vida, porque pode ser arriscado. Depois que a pessoa morreu, a igreja não administra sacramentos. E no momento exato da morte, acontece o seu julgamento particular. Então, assim, se a pessoa deu o último suspiro e morreu, eu não posso administrar sacramentos. Porque sacramentos se administram para pessoas que estão vivas. Ah, mas quando aconteceu a morte? Olha, se ele morreu já de maneira imediata, ainda eu posso administrar os sacramentos sob condição de que, se ele está vivo, ele receba o sacramento. Mas se ele estiver morto, já não se administra mais sacramentos. Então, tenhamos esse cuidado.
O sacramento pelo qual nós reconciliamos com Deus é confissão. Coloque isso na tua cabeça. E sobretudo se a sua cabeça é protestantizada. Porque tem católicos que não se confessam. E o meio para que aquela sementezinha que foi plantada no seu batismo, para que ela frutifique, é a confissão. Se ela estiver morta, pode rezar, pode fazer muitas coisas, a semente não vai frutificar. Deus está mandando graças suficientes para que você acorde. E o que vai fazer com que você levante aquela semente e comece a fazer com que aquela semente frutifique? A confissão. É a graça na qual Deus faz com que aquela sementezinha comece a produzir fruto. Esse é o primeiro meio. Aí você tem os outros meios. A meditação, a sua oração, a sua adoração, a récita do terço, os atos de piedade, os sacrifícios, as penitências e todos os outros atos ordinários que o fiel vai fazer com que aquela semente frutifique. Então, número 1, você recebeu no batismo a fé. Aquela sementezinha Deus plantou dentro de você. Quem é responsável por fazer aquela semente frutificar? Sou eu. São vocês. Então Deus plantou. Agora, meu irmão, você precisa fazer frutificar. Ou seja, você precisa fazer com que aquela semente não morra. E aquela semente não vai morrer com o quê? Com aquilo que você vai oferecer para a sementezinha não morrer. Adubar, aguar. O que é o adubo? O que é a água? A confissão, a Eucaristia, os sacramentos, a oração, o terço, a leitura da Bíblia, a meditação, o estudo da palavra de Deus, os atos de piedade, os atos de devoção. Todos esses elementos vão fazendo com que aquela semente cresça e sobrenaturalmente comece a nascer dentro de você a vida da graça. Nós vimos na segunda leitura de hoje, na carta de São João, que diz: nós sabemos se amamos a Deus de que modo? Diz São João. Nós amamos a Deus, número 1, observando os mandamentos. Se você quer saber se você ama verdadeiramente a Deus, veja se você cumpre os 10 mandamentos da lei de Deus. Se você não está cumprindo os 10 mandamentos da lei de Deus, você não ama a Deus. É isso que São João está dizendo. Isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Veja, se você está amando a Deus, os 10 mandamentos devem ser cumpridos de maneira leve. Não pode ser pesado. Eu sempre falo que o terceiro mandamento da lei de Deus, é o guardar o domingo e festas. Ou seja, você vir na missa dominical. Mas isso não pode ser um peso para você. Você precisa aprender a vir para a missa dominical alegremente. Se você faltou numa missa dominical, e se não há um motivo justo, moralmente e fisicamente, você está em pecado grave. Pecado mortal, faltar na missa dominical. Qual é o motivo justo, moral ou fisicamente? Estou acometido de uma doença. Não consigo ir à missa. Estou com dengue. Não tenho disposição. Moralmente e fisicamente você está dispensado do preceito. Estou com Covid. Prefiro ficar em casa para não prejudicar os meus irmãos. Motivo justo e moral. Estou acometido de uma doença da qual não tenho disposições. Motivo justo e moral. Fisicamente e moralmente. Agora, acordei com uma dorzinha leve de cabeça, não vou na missa. Não. Dorzinha leve de cabeça, você não vai trabalhar? Vai. Então dá para vir na missa. Uma dorzinha de cabeça não é suficiente. Acordei com a dor na unha. Minha unha está inflamada. Tudo bem. Veste uma sandália e vem para a missa. Ou vem com a sandália apertada mesmo, E vem com um pouquinho de sacrifício. Jesus sofreu bem mais por você. Entende? Então nós precisamos ter um motivo justo, moralmente e fisicamente. Pandemia, por exemplo, você estava possibilitado moralmente de participar e fisicamente, porque as igrejas estavam fechadas.
você estava dispensado do preceito. Caso contrário, você não está dispensado. Você deve observar o mandamento. Mas aqui que São João está dizendo? São João está dizendo que os mandamentos não devem ser cumpridos de maneira pesada. Tem que ir na missa, porque domingo Deus manda, então vamos. Não. Você precisa compreender o significado de guardar o domingo. E qual é o significado de guardar o domingo para os cristãos? Isso é muito claro dentro da igreja desde o princípio. Os cristãos viam o domingo como o dia do sol invicto. Deus é o sol invicto, no qual os outros dias da semana não têm sentido sem aquele dia que brilha sobre todos os outros dias. Senão nós vamos cair naquilo que Friedrich Nietzsche, filósofo moderno, ele disse certa vez: a vida das pessoas que vivem nesse mundo é 6 dias de trabalho e um dia de tédio. Isso é um filósofo ateu que disse. O dia de tédio é hoje, para Friedrich Nietzsche. As pessoas trabalham 6 dias, que nem idiotas, e tem um dia de tédio, porque hoje a gente fica entediado. Aí você fica maratonando nas Netflix da vida, você fica dormindo até tarde. E assim, o domingo é um dia de tédio que você não tem o que fazer. E o domingo nunca foi assim. O domingo é o dies Domini, é o dia do Senhor. Então eu levanto no domingo e sei que o coração do domingo é a Santa Missa. Não que as outras coisas que eu mencionei anteriormente sejam ilícitas. Elas são lícitas, desde que o domingo seja alimentado pela celebração da Santa Missa. Domingo sem missa, tem o ditado, que o pessoal diz, semana sem graça. E de fato, não é semana sem graça no sentido, não tem graça essa semana. Não, é sem a graça porque você já está em pecado mortal. Você está sem a graça santificante. Você destruiu dentro de você o organismo sobrenatural. Não é só simplesmente, semana sem graça. Não é sem graça porque, você é cheio de graça, né? Não se trata dessa gracinha. É a graça com G maiúsculo. É a graça que Deus nos concede através de sermos alimentados pela Santíssima Eucaristia, pela Sua Palavra e de sermos nutridos pela vida cristã, de vivermos como irmãos reunidos, como família. É a primeira leitura de hoje. O que a primeira leitura dizia dos Atos dos Apóstolos, logo depois que os discípulos, os apóstolos, receberam o Espírito Santo? Diz o versículo 32, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Como que nós vamos ser um só coração e uma só alma, se cada um faz o que quer a sua vida? Nós só somos um só coração e uma só alma, meus irmãos, se aqui, na Santa Missa, nós recobramos as nossas forças na Eucaristia e formamos uma família. Nós precisamos ser uma família. Desde que eu cheguei em Bandeirantes, eu venho falando que a minha luta é para que nós sejamos uma família. Mas não uma família que faz de conta, uma família espiritual. Uma família espiritual onde tem divergências, tem conflitos. Qual família que não tem conflitos e divergências? Dentro da próprio núcleo familiar, que você tem lá esposa, filhos, de vez em quando dá uns pega, não dá? Tem um que é mais chato, tem um que é mais legal, tem um que implica com tudo, tem um que é feliz o dia inteiro, tem outro que está azedo o tempo inteiro, enfim, faz parte. Mas dentro do núcleo familiar, nós somos pessoa, nós não somos um número, nós temos uma identidade. E é isso que nós precisamos ser aqui, na igreja. Nós somos uma família, nós não somos um número, nós somos pessoas que têm dignidade, porque recebemos o batismo, que têm dignidade porque foram imersos na vida de Cristo, que têm dignidade porque são alimentados da Eucaristia, nutrem sua vida do alimento sobrenatural. E assim nós precisamos ser irmãos, com as diferenças e divergências que existem entre nós, mas formamos uma única família, a família do céu. Afinal de contas, todo mundo aqui quer ir para o céu, mas nós vamos ter que ir para o céu com as pessoas que também a gente não gosta. Não pense que no céu entrarão somente os teus queridinhos. Talvez aquela pessoa que mais você não gostou durante a vida vai estar do seu lado no céu. E aí, você vai pedir para ir para o inferno? Me manda para o inferno que eu não dou conta.
Até porque no céu você vai ter que chegar com o coração purificado, né? Não vai ter um coração desse jeito egoísta. Vai ter purgatório pela frente, ou talvez vai purificar nessa vida mesmo, né? Então nós vamos ter que arrancar o egoísta. Então nós vamos ter que aprendendo desde desta vida, a aprender a amar os irmãos. A aprender que existem diferenças e que é natural isto. Se nós pegarmos aqui, a primeira leitura diz assim que tudo entre eles era posto em comum. Entre os apóstolos, entre as primeiras comunidades, tudo era posto em comum. Só que isso não significa que não tinha divergências. Porque o próprio apóstolo Paulo um dia deu um pega feio com o apóstolo Pedro. Um dia São Paulo deu um pega bem duro com o apóstolo Pedro, porque Pedro estava se comportando como um judeu, como um pagão. E aí São Paulo vai lá e faz uma advertência para ele: olha, você fica comendo com os judeus quando é conveniente, você come com os cristãos quando é conveniente, você vive uma vida pagã, São Pedro. O apóstolo Paulo faz uma advertência a São Pedro. Havia conflitos nas primeiras comunidades, o que é natural. Mas os conflitos, as advertências, precisam ser feitos com a caridade de Cristo. Sempre. Nós precisamos nos revestir da caridade de Cristo. Porque é o amor de Cristo que vai nos impelir e é o amor de Cristo que vai nos levar até o fim. Portanto, neste domingo, meus irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé no sacramento da confissão. Renovemos a nossa fé neste sacramento que regenera a nossa vida, que restaura a nossa vida espiritual, que nos garante o acesso à vida eterna. Busquemos os sacramentos com humildade, para que nos sacramentos encontremos a fonte inesgotável para as nossas vidas e sejamos alimentados espiritualmente para sermos verdadeiros cristãos, aqueles que vivem uma vida unida a Cristo. Num instantezinho de silêncio, no íntimo de nossas almas, peçamos a Deus que nestes dias que estamos vivendo aqui no santuário, o cerco de Jericó, e nós estaremos atendendo confissões todos os dias essa semana, inclusive nas missas à noite do cerco, também Dom Bento estará aqui, que a gente possa, se ainda a gente não se confessou para a Páscoa, porque já deveria ter se confessado, aproveitar esse momento de reconciliação, de graça. Não percamos a oportunidade, não deixemos para a última hora, confiando de maneira presunçosa e perigosa a nossa salvação. Lembre-se, nós só temos uma vida, então dá para colocar a nossa vida em risco. Nós não somos espíritas, viu? Que nós acreditamos que depois volta aqui e vive uma vida reciclada. Não, Deus não trabalha com material reciclável. Deus trabalha com almas, com vidas, certo? Então, se você tem mentalidade espírita, que você vai ter outra vida aqui, vou reencarnar, deixa de ser espírita, você é católico. E nós católicos cremos na ressurreição e não na reencarnação. Você está errando os conceitos. Nós cremos que Jesus venceu e ressuscitou e não reencarnou. Talvez a gente ouviu um conceito e outro, fez uma mistureba mal acabada e está bebendo dessa mistureba, que está matando a sua vida e colocando a sua vida em risco. Então nós cremos na salvação, que nós temos uma só vida e essa vida não pode ser colocada em risco. São Paulo diz que a nossa salvação precisa ser lutada com temor e tremor. Então lute pela sua salvação, pois ela é o seu bem mais precioso.